Quero saudá-los com alegria, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nos encontramos reunidos para adorar o nosso Deus. Hoje nós vamos abrir a palavra do Senhor, queridos irmãos, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, a igreja na cidade de Filipos, onde Cristo tem povo, grande povo, e ali uma igreja se reúne para adorar o Senhor, o nosso Deus. Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler essa noite do verso 27 ao 30. Filipenses, capítulo 1, dos versos 27 ao 30. Então, quem encontrar, mantenha a sua escritura aberta nessa passagem, não feche. Diz assim a escritura, irmãos, acompanhem. Paulo diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém. Curve sua cabeça e vamos orar. Nosso Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós rendemos graças e louvores ao Senhor. Somos gratos e felizes por estarmos aqui essa noite para ouvir a Tua palavra e sermos guiados pelo Espírito Santo, sermos edificados pela grande e maravilhosa comida que temos diante de nós, o alimento da alma, a Tua palavra, Senhor. Fale conosco, poderoso Deus. Enriqueça nossa alma essa noite, Senhor. Traz ânimo e vigor para todos nós. Anima, Senhor Deus, o nosso coração. Dá alegria ao nosso espírito, Senhor Deus, para estar na Tua presença, Senhor. Mesmo diante das adversidades. Confiadamente em Cristo Jesus e com alegria perene. Nosso Deus, fale ao nosso coração. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, Paulo escreve a carta para a igreja em Filipos da prisão. Esta é uma das cartas que Paulo, das 4 cartas do Novo Testamento que Paulo escreve da prisão, quando estava preso pelos romanos. Ele passou muito tempo preso. Parte da vida de Paulo enquanto evangelista foi preso. Então, ele estava na prisão e da prisão ele fazia a obra de Deus. Veja que coisa maravilhosa nós temos aqui. É da prisão que Deus nos manda essa mensagem. É da pena do apóstolo Paulo, encarcerado, sob algemas, preso sob o governo de Roma, que Deus, pelo Espírito Santo, envia esta mensagem à igreja. E certamente nós temos aqui uma mensagem apostólica de grande encorajamento para a nossa alma, que vai nos ajudar bastante se nós, de fato, dermos ouvidos à instrução do Senhor, escrita aqui pelo apóstolo Paulo. Está na prisão, claro, não é uma posição confortável. O apóstolo Paulo não estava ali soltando foguetes de alegria porque estava preso. Houve uma época na história da igreja, os primeiros séculos da história cristã, depois da era apostólica, século 2, 3, em que houve uma grande perseguição sobre o povo de Deus. E alguns cristãos estavam com uma ideia de que os cristãos não deviam resistir à prisão, eles deviam se entregar às autoridades. Roma estava
caçando os cristãos para prender, maltratar, matar. E alguns diziam, olha, nós não podemos resistir a isso, devemos alegremente nos colocar diante da prisão, nos entregar aos romanos e sofrer tudo o que for preciso por causa do Evangelho de Cristo. Por outro lado, outros diziam, não podemos de jeito nenhum nos entregar assim, nós devemos fazer o possível para continuar livres, não cometemos crime algum. O que o governo impõe sobre nós não é baseado na justiça, então não estamos quebrando nenhuma lei de Deus ao não nos entregar à prisão. E o fato, irmãos, é que esse pensamento, do sofrimento, ele esteve sempre presente na vida da igreja. Alguns achando que o sofrimento era uma prova de que as pessoas estavam de fato em Cristo, e outros achando que um cristão não precisava provar por meio do sofrimento que ele era fiel a Cristo. Ele devia fazer o possível para não sofrer, evitar o sofrimento, a perseguição. Se ela chegasse e o alcançasse, ele viveria a perseguição e o sofrimento como um bom crente deveria viver. Bem, Paulo escreve da prisão, do sofrimento. Mas você não vai ver Paulo reclamar da sua prisão, embora não fosse um lugar bom. Essa era provavelmente uma das prisões domiciliares. Ele estava preso em casa, numa casa. Não era num calabouço, numa cela com outros detentos ou acorrentado. Ele simplesmente não podia sair de casa. Era uma prisão domiciliar. E durante, provavelmente, muito provavelmente, 2 anos, ele esteve assim, nesse tipo de cárcere. E ali Paulo escreve esta e outras cartas para as igrejas. E a igreja de Filipo recebe uma instrução interessante sobre o sofrimento e sobre perseverar em meio ao sofrimento. E Paulo era a melhor pessoa para escrever sobre isso, porque ele mesmo era a prova de que um cristão pode viver no sofrimento, se assim for os caminhos que Deus tem traçado para ele. O que nós não podemos esquecer, meus irmãos, nunca, é que todas as coisas são traçadas por Deus em nossa vida. Então, se o sofrimento nos alcançar, chegar até nós, saibam que este sofrimento, ele vem na providência de Deus. Ele não é algo à parte de Deus, algo que Deus não tem controle, algo que Deus não poderia evitar, algo que Deus não autorizou. Ele vem de Deus. Seja por qual instrumento for, ele vem de Deus. Ele é com autorização divina. E Deus tem muito a fazer com o sofrimento no meio do seu povo. E, pasmem, o sofrimento também é bênção, irmãos. Vocês já imaginaram isso? O sofrimento como uma bênção de Deus? O sofrimento como algo benéfico no final das contas? Quem é a pessoa que sofre e diz, olha, isto é uma bênção para mim? Quem é o cristão que, depois de tantas lutas, depois de perseguições, depois de tantas coisas que lhe são acometidas, ele pode dizer, louvado seja Deus pelo sofrimento que eu passo. Geralmente as pessoas dizem, louvado seja Deus quando o sofrimento passa, mas não quando ele está passando pelo sofrimento, vivendo o sofrimento. Você dá glória a Deus quando tudo acaba, e quando tudo acaba bem. Aí você louva a Deus, você diz, olha, obrigado, Senhor, porque eu passei por essa tormenta na vida. Obrigado porque eu resisti pelo teu poder. Você dá glória a Deus, mas geralmente durante o sofrimento são poucos os cristãos que glorificam a Deus. Geralmente pedem só o livramento. Mas, irmãos, o sofrimento que os cristãos passam também são parte da bênção de Deus na vida deles. Veja, o apóstolo Paulo, aqui preso, no capítulo 1, logo antes dessa passagem, ele diz o seguinte, ele dá graças a Deus pelas algemas que ele está passando.
Dou graças a Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria e súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ouçam agora a partir daqui. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Primeiro Paulo fala com aqueles irmãos, dizendo que tem saudades, que os ama, que espera vê-los, etc. E Paulo fala para uma igreja perseguida. Não é só Paulo que está ali sobre perseguição. Paulo está preso. Mas a igreja que está livre está sob perseguição. O governo está perseguindo aqueles irmãos. Roma está perseguindo aqueles irmãos. Alguns encarcerados, alguns maltratados. E Paulo escreve nestas circunstâncias. E ele diz no verso 12, irmãos, que tudo que ele tem passado, as perseguições, a prisão, tem contribuído para o progresso do Evangelho. O sofrimento, diz Paulo, Deus está usando para que o Evangelho cresça, progrida. Você já pensou nisso? Que Deus faz o Evangelho avançar pelo sofrimento do seu povo? Vocês sabiam que a história da igreja é uma prova cabal de que sempre em tempos de grande perseguição à igreja, de morte de cristãos, de ataques severos, a igreja cresce, aumenta, sua fé é redobrada, conversões acontecem, a pregação é mais poderosa, tudo muda quando a igreja é atacada pelo diabo, é perseguida. Então Paulo está aqui nos dizendo isso. As minhas cadeias têm sido um grande poder de Deus para o evangelho crescer. Ele diz, as minhas cadeias em Cristo, verso 13, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos tem sido estimulados no Senhor por minhas algemas. Vocês estão vendo? A prisão dele provocou o conhecimento do Evangelho na guarda pretoriana. Ele agora podia falar de Cristo aos soldados. O Evangelho avança. Ele diz, muitos dos nossos irmãos estão entusiasmados porque eu estou preso. E mais pregam o Evangelho com vigor, com alegria, com entusiasmo. Ousam falar com mais desassombro a palavra do Senhor. Os irmãos são encorajados a pregar. Eles falam, veja, olha a expressão que Paulo usa aqui. Eles falam com mais desassombro a palavra do Senhor. Então, voltando para o verso 27, Paulo tem alguns conselhos a dar à igreja de Filipos, diante deste cenário de perseguição que eles estão vivendo. Veja, ele diz, primeiro, vivei acima de tudo de modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, que estáis
firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, a primeira instrução de Paulo àquela igreja perseguida é que eles vivam o evangelho. Eles estão sendo perseguidos exatamente por causa do evangelho. E Paulo não diz, olha, disfarcem. Não vivam tanto o evangelho, porque vocês estão vendo o que acontece. A perseguição chega. Vocês estão ameaçados. Olha, eu aqui estou preso. Vocês querem vir para a cadeia? Eu estou preso por causa do evangelho. Então disfarcem. Finjam que não são crentes. Não, irmãos, essa não é a palavra apostólica. A palavra de Paulo é: vivei acima de tudo de modo digno do evangelho. Isto é, o apóstolo Paulo não está só chamando esses homens a uma vida moral correta, aprovada, mas uma vida vivida sobre o pendor, a bandeira do evangelho, da graça de Deus, de Cristo. Sejam firmes no evangelho, é o que Paulo diz. Na verdade, ele não diz se escondam, finjam, ele diz se apresentem como cristãos, sejam firmes na vida do evangelho. E na verdade, a palavra é tão forte, a advertência de Paulo para que eles vivam o evangelho é tão forte que Paulo usa uma expressão antecedente para ampliar a força da sua palavra. Ele diz: vivei acima de tudo. Em primeiro lugar, viva o evangelho. A primeira coisa é o evangelho. É a sua postura como cristãos. É o amor por Cristo, é o amor pelo próximo, é a obediência à palavra de Deus, é a submissão ao Senhor, sua lei, seu chamado, sua palavra. Acima de tudo, é isto. Paulo está dizendo, vocês podem disfarçar qualquer outra coisa, vocês podem negligenciar qualquer outro ponto, menos o evangelho, menos a vida cristã de vocês. Irmãos, o evangelho não é uma atuação como a atuação de um ator de teatro, que no momento da peça ele toma sobre si um papel, ele se torna um personagem, que não é ele de verdade, ele apenas está ali encenando, ele vive uma outra vida. O evangelho é o contrário disso. O evangelho é a nossa vida. Viver de modo digno do evangelho é viver o evangelho de Cristo, em qualquer situação. Note que Paulo está orientando os irmãos a viver o evangelho em tempos em que o evangelho é perseguido. Não é em tempo de paz. É muito fácil hoje, irmãos, nós vivermos o evangelho no Brasil, apesar de que está ficando até difícil, mas ainda não é tão difícil. A igreja, apesar da perseguição que começa, ainda tem alguma liberdade. Mas existem lugares que o evangelho, irmãos, é difícil de ser pregado. Vocês podem imaginar o mundo muçulmano, agora mesmo, não lembro exatamente aonde foi, em que país foi, mas várias igrejas cristãs foram perseguidas de uma só vez, queimadas, homens presos, mulheres estupradas, só pelo fato de serem cristãos. Aconteceu essa semana agora. Várias, não foi uma só. E tem lugares que o evangelho, irmãos, é perseguido com muita força, que é muito difícil. Agora vocês tomem essa ideia e pensem que era exatamente assim no Império Romano. Era exatamente sob estas circunstâncias de proibição, de perigo e de morte que aqueles irmãos estavam vivendo por causa do evangelho. E Paulo diz, vivam o evangelho. Vivam o evangelho de Cristo.
acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Apesar de estar preso, Paulo tinha esperança de ser solto e de ver aqueles irmãos pessoalmente, de visitá-los, de ir até a cidade de Filipos e ver a igreja, ver os irmãos queridos. Mas ele não tinha absoluta certeza disso. Por isso ele diz ainda no verso 27, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, Paulo deseja ouvir sobre aqueles irmãos coisas boas. Ele diz, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que vocês estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Era isso que Paulo queria ouvir estando lá, ou se não pudesse ir, que essa notícia chegasse aos seus ouvidos na prisão, que aqueles irmãos estavam firmes no evangelho. A expressão apostólica, ela traz a ideia de unidade, de um corpo que está unido. Ele usa 2 vezes a expressão espírito e alma para ampliar a ideia de unidade. Ele diz o seguinte, eu quero ouvir sobre vocês que vocês estão firmes em um só espírito. Ou seja, a igreja não pode estar dividida, com espíritos diferentes. Alguns irmãos entusiasmados, outros covardes. Alguns querendo avançar, outros querendo se esconder. Alguns querendo pregar, outros querendo silenciar a pregação por temor. Espíritos separados. Paulo diz, num só espírito. A palavra espírito aqui não é um só Espírito Santo sobre eles. É eles, como muitas pessoas, como se fossem uma só pessoa, portanto, que essa pessoa tenha um só espírito e estejam avançando juntos. Nenhuma igreja dividida prospera, irmãos. Nenhuma igreja que não esteja totalmente unida pode avançar e prevalecer. Ela vai se separar cedo ou tarde. Ela vai dar voltas em círculo e não vai sair do lugar. Ela não vai progredir, porque há divisão. Enquanto uns querem ir para cá, outros querem ir por ali. Enquanto uns desejam algo que está aqui, outros querem algo que ficou para trás. E há uma divisão e a igreja não anda. Ela fica como barata tonta, só rodeando o mesmo lugar, só fazendo círculos. Paulo diz que desejava ouvir que aqueles irmãos estavam todos com o mesmo espírito, unidos num só espírito, diz o apóstolo Paulo. A outra expressão que ele diz é como uma só alma. E aqui, mais forte ainda é a ideia de que a igreja é um corpo, uma pessoa com uma alma, não muitas almas, mas uma alma. E tudo isso, irmãos, Paulo diz, no momento de perseguição que a igreja passa, lutando juntos pela fé evangélica. O cenário que Paulo tem em mente ao escrever essas palavras e essa dica que ele espera ouvir de unidade da igreja, de estarem como uma só alma, como um espírito, andando juntos, pensando igualmente. Essa dica é dada no meio da perseguição. Paulo tem em vistas a perseguição. Ele usa a expressão de guerra, ele usa a palavra lutar, batalhar, guerrear, é a palavra de Paulo. Ele sabe que a igreja está lutando naquele momento, por causa da perseguição. Ele sabe que não é um momento de paz, de segurança. Eles não estão no momento ali em que tudo vai bem, eles estão no momento em que tudo vai mal, aparentemente. Em que eles sofrem, em que eles são perseguidos. Mas Paulo diz que mesmo assim, neste cenário, eles devem lutar.
Lutar juntos é o que diz o verso 27. Lutar juntos pela fé evangélica. Essa expressão também é importante. Fé evangélica. O que significa isso? É a doutrina apostólica. É a doutrina do Evangelho. É aquilo que eles aprenderam de Cristo e agora está sendo entregue para eles por meio de cartas pastorais, cartas às igrejas. É toda a instrução da doutrina. É toda a verdade revelada da palavra de Deus. Nós temos a Confissão de Fé Batista de 1689, temos vários documentos de fé além deste. Os batistas produziram, a nossa denominação, vários documentos de fé ao longo da sua história. Todos estes documentos de fé expressam pontos doutrinários. Doutrina é o que Paulo está dizendo. Vocês devem lutar, veja, fazer guerra juntos pela doutrina, pela fé evangélica, pela verdade. E aqui, irmãos, é o grande ponto. Nós somos desafiados como igreja local, como povo individualmente, em nossas próprias relações pessoais, diante da defesa desta doutrina. Às vezes você está conversando com um amigo e ele traz um ponto doutrinário que não é bíblico. Mas é seu amigo que está falando isso. E você, para não desagradar o seu amigo, não vai dizer nada. Deixa o erro passar despercebido. Deixa ele continuar errando. Eu não vou dizer nada, senão vou estragar minha amizade. Ou, pior ainda, quando a igreja é atacada por causa da doutrina, quando inimigos da verdade têm o poder de adentrar a igreja e trazer mentiras doutrinárias, nós temos que lutar juntos contra essas mentiras. Nós somos aqueles que Deus levantou a igreja, coluna e baluarte da verdade, diz Paulo em outra carta. E aqui ele diz que nós devemos lutar juntos pela doutrina, pela fé evangélica. O evangelho, irmãos, mesmo em tempos de perseguição, precisa ser aquilo em que nós estamos apegados. A nossa esperança, a nossa defesa, a nossa bandeira. Sempre tem que ser assim. Se nós negarmos a doutrina, se nós fizermos de conta que não sabemos a verdade, por causa de algum problema, algum perigo, alguma ameaça que nos ronda, nós estamos sendo infiéis a Deus. Maus cristãos, falsos cristãos, negligentes, covardes. E não podemos ser assim. A esperança de Paulo é que esses homens vivam o evangelho de maneira digna. E como viver o evangelho negando suas doutrinas? O evangelho não é só o nome. O evangelho não é um estilo de vida, uma moda. O evangelho é uma vida vivida conforme a revelação de Deus. Conforme o Senhor. Então Paulo diz, defendam essa doutrina, lutem. Lutem juntos. Essa é uma palavra para a igreja. É uma palavra para corporativa, para a comunidade. A igreja tem que estar unida na doutrina, unida na fé, unida na batalha, decidida a caminhar com Cristo, qualquer situação. Os nossos inimigos são atrozes, são perigosos, são numerosos. Você fica com medo. Olha o que Paulo diz no verso 28. E que em nada estejais intimidados pelos adversários, os adversários do Evangelho. Meus irmãos, veja, um homem preso está dizendo isso. Um homem que foi preso por causa do Evangelho. Um homem cujos adversários do Evangelho tiveram a oportunidade de
botar as mãos nele, capturá-lo e jogá-lo ali numa prisão domiciliar. Mas esse homem está dizendo, não temam os seus adversários, não fiquem intimidados com eles, não deixem eles fazerem medo a vocês, não tremam diante deles, são inimigos da cruz de Cristo, são inimigos da verdade. Sabe, irmãos, se há algo poderoso aqui e que nos tornará fortes, irmãos, é a coragem diante das adversidades. Porque a coragem, ela é fruto da confiança que você tem em Deus. Quanto mais confiante no Senhor, quanto mais entregue à presença de Deus, a palavra, mais coragem você terá, porque você confia na verdade. Você sabe que Deus está à frente. Você sabe que Ele governa tudo, toda situação, circunstância, até os inimigos. Então, por que temer? Por isso, Paulo diz com propriedade: em nada estejam intimidados pelos vossos adversários. E veja, mais uma vez, cenário de perseguição. Estes irmãos estão sofrendo. Paulo diz isso porque ele sabe que os adversários da igreja de Filipos estão à porta. Estão ali quase pondo as mãos neles. Eles não estão livres. Então Paulo diz, olha, não tenham medo. Mesmo nesta situação, nestas circunstâncias, não tenham medo. Porque os adversários, eles têm uma concepção diferente da verdade, da concepção que vocês precisam ter da verdade. Os adversários, quando veem vocês acuados, ou quando me veem preso, ou quando veem o evangelho sendo silenciado, eles louvam a Deus achando que estão vencendo. Olha o que Paulo diz. Pois o que é para eles, para os adversários, prova evidente de perdição, perdição dos crentes. Perdição no sentido de que eles estão derrotados, perdidos. Os adversários venceram. Os adversários colocaram Paulo na prisão e disseram, conseguimos parar aquele missionário, aquele apóstolo. Eles prendem muitos cristãos e dizem, nós estamos acabando com a igreja. Nós estamos enfraquecendo aquele povo. Eles estão perdendo a guerra. Eles estão sendo silenciados. É assim que o inimigo do evangelho pensa. Quando ele começa a atacar a igreja, e a igreja começa a sofrer, a ter baixas, a ter prisões, a sofrer de algum modo, eles pensam, estamos vencendo. Mas veja o que Paulo diz, irmãos. Essa é uma visão errada dos adversários. Para vós outros, o que está acontecendo, veja, é salvação. E isto da parte de Deus. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus. Porque vos foi concedido a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele. Essa palavra de Paulo é a palavra que deve trazer maior ânimo àqueles irmãos naquele momento. Porque aqui Paulo ele vem apresentando sua ideia do sofrimento, começando com ele, eu estou preso, e estou aqui vendo que o evangelho está crescendo por causa da minha prisão. Depois ele diz, vocês estão sendo perseguidos, ele encoraja aqueles irmãos, mesmo na perseguição, a viver de modo digno do evangelho. Ele diz o que espera ouvir deles, que eles estejam juntos, unidos, guerreando pela doutrina verdadeira, pela verdade. E o inimigo, quando trouxer ali sobre eles o terror, pensará que estará vencendo. Mas ele diz, vocês estão tendo provas da salvação de vocês. E esse sofrimento, diz Paulo, ele é graça. É uma graça concedida da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo. Então, irmãos, o evangelho, ele tem
alguns conceitos, algumas verdades que são difíceis de entender num primeiro momento. Mas é o que Paulo está dizendo. Alguns homens, mulheres, em alguns lugares, em algumas épocas, Deus separa para dar a eles sofrimento. Veja, não é uma ação de um carrasco que sente prazer em ver alguém sofrer, um masoquista. Deus não é isso. Mas o que Paulo está dizendo é que estes homens que são separados por Deus para passar pelo sofrimento são agraciados da parte de Deus, porque este sofrimento os ajudará a crescer em Cristo. É prova da salvação deles. Vem da parte de Deus. É uma graça concedida, diz o apóstolo, padecer por Cristo. E não somente crer nele. Crer em Jesus, ninguém aqui vai dizer o seguinte: olha, eu creio em Cristo, isso é uma obra minha, é um privilégio meu, é um esforço da minha parte. Ninguém vai dizer isso, porque você sabe que a fé é um dom de Deus. Você crê em Cristo porque Cristo te deu a fé para você crer nele. Quando você não tinha essa fé, você não cria em Jesus. Você era um ímpio que andava errante pelo mundo. Até o momento em que o Senhor Deus, por Cristo, te separa, envia o seu Espírito, te dá a fé salvífica, você ouve o Evangelho e crê. Você recebe dele. Você sabe que isto é uma graça de Deus. Paulo diz: a fé não vem de vós, é dom de Deus. Então ninguém tem dúvidas de que a fé é um dom de Deus, mas o sofrimento, Paulo está dizendo, sofrimento por Cristo, padecer pelo Evangelho é uma graça de Deus, que é dada para muitos menos do que aqueles que são salvos. Alguns dos salvos recebem a graça de padecer por Cristo. Como é bom, pelo menos para aqueles irmãos que estavam padecendo, ouvir isso, irmãos. Eles estavam sendo presos por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Todo o sofrimento deles era por causa de Cristo. Eles não eram ladrões, eles não eram nenhum tipo de inimigos do Estado, eles não tinham crime. O crime deles era crer em Cristo. Então eles estavam padecendo por causa de Cristo. E Paulo estava dizendo agora: olha, Deus agraciou vocês com este tipo de sofrimento para a glória dele. Pedro também vai falar sobre o sofrimento como sendo uma graça, um dom, um privilégio dos crentes. Pedro também diz isso. E se você achar que essa verdade é intragável demais, talvez seja no nosso tempo, mas toda a história da igreja para trás, especialmente nos primeiros anos, quando a perseguição era muito ferrenha, os primeiros 3 séculos da igreja, existem inúmeros relatos de irmãos nossos que sofreram e padeceram pelo Evangelho de Cristo e viam isso como uma graça de Deus. Muitos relatos de homens que estavam sendo entregues, de soldados que disseram: pelo amor de Deus, negue a Cristo que você estará livre. E eles disseram: não, nunca negarei meu Senhor. Eles viam todo o sofrimento que atravessavam como uma graça da parte de Deus. Por isso, irmãos, quando nós estamos sofrendo por causa do Evangelho, especialmente quando o Evangelho traz sofrimento para nós, é o motivo do nosso sofrimento, nós devemos sempre lembrar de passagens como essa, de palavras como essa de Paulo, quando diz: Deus concedeu graça no sofrimento, ou a graça do sofrimento, porque vos foi concedida a graça de padecer.
A palavra padecer aqui, em outras partes da Escritura, ela tem um significado de morrer. E o que Paulo está dizendo é que para muitos dos cristãos foi dado a graça de morrer por causa de Cristo. Não é só um sofrimento grande, é ao ponto de perder a própria vida. Como muitos no passado dos pais da igreja perderam a vida por causa do sofrimento por Cristo, por causa do sofrimento no Evangelho. No verso 30 ele diz: vocês sabem que eu vivo tudo isso que estou aqui agora orientando vocês. Veja como Paulo se encaixa no que ele está dizendo. Veja como os conselhos de Paulo partem de um homem experimentado, de um homem que sabe o que é o Evangelho e sabe o que é padecer pelo Evangelho. Ele diz: pois tendes o mesmo combate que viste em mim. E ainda agora, ele diz, eu estou preso, estou acorrentado, estou sob algemas, e ainda agora ouvis que é o meu combate. Sofrer por causa de Cristo. Irmãos, eu não sei o que trará em relação ao Evangelho sofrimento para a igreja, para nós em particular. O que nós vamos passar pela frente? O que virá amanhã, depois? De onde virá? Mas eu sei que seja o que for, nós devemos suportar tudo em Cristo Jesus, o nosso Senhor, lutando juntos pela doutrina, pela verdade da fé evangélica e olhando para o sofrimento que nos é imposto como uma graça de sofrer por causa de Cristo. Eu contei para vocês outro dia, numa das pregações, a história de alguns missionários americanos que estavam no Brasil e eles estavam pregando numa praia, num local, e isso há muito tempo atrás, né? Coisa de talvez um século atrás, ou pouco menos do que isso. E naquela ocasião, o catolicismo romano aflorado no nosso país, mais de 100 anos na verdade, um pouco mais de 100 anos. E o americano que estava ali pregando, muita gente ali ao redor dele, ele prega a verdade do Evangelho em Cristo e não sabe-se de onde recebeu uma grande pedrada na cabeça. E essa pedrada derrubou ele, fez um corte nele, apagou. Quando ele acorda, é o pessoal ali já cuidando dele e tudo, e ele acorda atordoado, pega no corte, vê o sangue e louva a Deus. Ele diz que louva a Deus por ter sofrido por causa do Evangelho. Obrigado, Senhor, pela pedrada, por causa do teu nome. Não é que ele desejasse sofrer, mas já que o sofrimento veio, ele louva a Deus por isso. Eu sei que não é fácil, meus irmãos, sofrer em circunstância nenhuma. Mas quando o sofrimento vem nestas circunstâncias, por causa de Cristo, da Bíblia, do Evangelho, da verdade de Deus, nós devemos comprar essa briga. Juntos, unidos pela fé, pela verdade, sabendo que acima deste plano de guerra há um trono poderoso que governa tudo e nele se assenta o Rei dos Reis, o nosso Deus. Por que nós vamos temer qualquer coisa por causa do Evangelho? Se Deus quer nos levar, se Deus quer nos matar, não é para nos fazer mal, é para nos levar para Ele, que assim seja feito. Seja feita a vontade do Senhor. Veja, mais uma vez, o começo da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Ele diz que o viver para Ele é lucro. Veja, capítulo 1, a partir do verso 19, Paulo diz, Paulo está preso, sob ameaça,
E ele diz: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, pela vida ou pela morte. Quer eu viva ou quer eu seja morto nessa prisão, Cristo será engrandecido, é o que Paulo diz. Porquanto, ele diz, para mim mesmo, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Veja, ele estava preso, ele diz, olha, eu não sei se Deus vai querer que eu viva mais, ou se Deus vai querer que eu morra. Eu só sei que, independente disso, tudo virá para a glória de Deus. Tudo será para o engrandecimento do Evangelho. Ele diz, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Cristo é engrandecido. Então, se a perseguição vem sobre nós por causa da verdade, irmãos, cumpra a vontade de Deus, compre esta briga pelo Evangelho, não se acovarde, não tenha temor dos homens, confie na verdade de Deus, confie no Senhor, naquele que senta no trono da glória, naquele que criou os céus e a terra, naquele que faz o homem viver ou morrer, naquele que governa toda a criação, naquele que é o Rei de verdade. Não tema autoridades, instituições, multidões, tema a Deus, tema o Senhor, não tema a perseguição, não tema o fogo ardente, como usa essa expressão o apóstolo Pedro, o fogo ardente da perseguição que vem sobre vós. Como diz aqui o apóstolo Paulo, não tema estas coisas, não fiquem intimidados com os vossos adversários, confia em Deus. Pregue a verdade, esteja com a verdade, defenda a verdade, anuncie a verdade, viva o Evangelho, viva Cristo, lute juntos pela fé evangélica, a fé da igreja, a fé na verdade, em qualquer situação, igreja. Talvez você seja, em algum momento da sua vida particular, você pessoalmente, compelido a negar a verdade, compelido a deixar a verdade de lado. Nunca faça isso. Se toda decisão que você tomar, você precisar deixar a verdade para fazer o que tem que fazer, não faça. Fique com a verdade. Se perseguição vier sobre a igreja por causa do evangelho, da verdade, fique com a verdade. Sempre com a verdade. Descanse nela. Hoje nós lemos agora no culto uma palavra muito importante relacionada a essa pregação. Eu nem tinha reparado nesse texto de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles 3 israelitas que estavam ali presos sob o governo da Babilônia. E aqueles homens foram denunciados porque não se curvavam diante da estátua do rei Nabucodonosor. Propositadamente, eles foram colocados numa cilada, porque os seus detratores sabiam que eles eram leais a Deus e nunca iam se curvar diante de uma estátua. Então eles disseram, vamos levar o rei a fazer uma grande estátua dele mesmo, ele é egocêntrico, ele vai gostar da ideia, e vamos dizer para o rei tocar um sinete, e quando esse sinete, essas trombetas tocarem, todo o reino deve se ajoelhar diante da estátua. E aquele que não se ajoelhar diante da estátua do rei, será morto. Tudo isso porque eles sabiam que aqueles 3 homens não iriam se ajoelhar. Tudo feito para pegar o povo de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego. E de fato, irmãos, eles não se ajoelharam. E foram jogados na fornalha de fogo. Jogados ali para morrer, queimados. O rei ficou com tanto ódio, porque aqueles 3 homens não temiam a ele, e quis dar um castigo exemplar,
mandando aquecer 7 vezes mais a fornalha naquele dia, para aqueles homens tostarem rapidamente, torrarem, derreterem no fogo. Mas o fogo não lhes fez mal. Ninguém dos 3 sequer teve cheiro de fumaça. Isso é incrível. Saíram e caminhavam no meio do fogo, todos eles mais um, que era o livrador, o anjo do Senhor, uma teofania, filho de Deus, ali, livrando, protegendo, guardando, não permitindo que o fogo os tocasse, e os livrou. Mas veja, o que é mais importante nessa história de Sadraque, Mesaque e Abednego não é o livramento. O mais importante nessa história foi o que aqueles homens disseram para o rei. O rei disse: vocês não vão se ajoelhar, vocês vão para a fornalha. E aqueles homens disseram: ó rei, saiba que se o nosso Deus quiser, Ele nos livra das tuas mãos. Se Ele não quiser, nós não vamos também nos curvar diante de ti. Nunca. Ou seja, se Deus quiser, Ele nos livra. Mas se não for vontade dEle, saiba, ó rei, nós nunca vamos nos curvar diante de ti. Só nos curvamos diante de Deus. Isso é a defesa do Evangelho. Essa é uma verdadeira postura, uma demonstração do que Paulo está dizendo àqueles irmãos em Filipos. Vivam como Sadraque, Mesaque e Abednego na perseguição. Lutem pela verdade do Evangelho. Vivam o Evangelho. Vivam o Evangelho, irmãos, em qualquer situação. Seja de onde vier o fogo contra nós, vivamos este Evangelho de Cristo, confiados no Senhor. Quer Ele nos livre, quer não. E seja feita a vontade do Senhor. Amém.